a oração certa. Hoje é a quarta ministração e eu quero estimular você que não esteve presente em algum dos cultos, você acessar as ministrações, pega ali o envelope, entra no QR Code ali embaixo e acessa o nosso canal de YouTube para receber a ministração que tivemos nos domingos anteriores. E temos aqui então visto aspectos principais para nós termos uma vida de oração. Entendemos o que é oração, nós vimos ali alguns aspectos que são necessários para que você caminhe numa oração certa, foi tudo isso falado nas últimas 3 ministrações. E também nós vimos que nós podemos crescer na paternidade de Deus e também crescer como filhos de Deus. Entender a paternidade de Deus, como cantamos agora, e também nos compreender como filhos e acessar os direitos que nós já recebemos por sermos filhos. E isso nós vimos no domingo passado. E hoje, então, através de Mateus ainda capítulo 6, versículo 9, nós vemos a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. E ele diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós estamos aqui mergulhando, estamos já 3 domingos só nesta frase. E nós vamos hoje mergulhar mais ainda em um entendimento crucial para que a oração nossa seja certeira. Nós precisamos não ficar repetindo isso como o próprio Jesus falou. Quer ver? No versículo 6, ele fala sobre nós entrarmos no nosso quarto, fala da exclusividade e intimidade. E no versículo 7 ali, versículos anteriores de Mateus 6, conforme eu vou falando, eu vou citando os versículos, vai me acompanhando. Você vê ali Jesus falando para não ficar repetindo isso. Por quê? Porque você precisa compreender, isso é uma estrutura de oração, para que você possa compreender o que você está falando. Se você ficar repetindo, vai ser só igual um papagaio que não vai entender o que está falando. Então você precisa entender os detalhes, os pequenos conceitos daquilo que você está falando. E hoje nós vamos entrar exatamente nessa segunda palavra, simplesmente. Pai Nosso. Porque esse é um conceito do céu. A palavra hoje fala do estilo de vida do céu. E o estilo de vida do céu é vivido nesse contexto, no nosso, no nós. O próprio Deus, ele é Pai, Filho e Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. A Santíssima Trindade. O próprio Deus não é um. O próprio Deus é 3 em 1. Por que isso? Porque o próprio Deus é relacionamento. E não foi à toa que ele falou que nós devemos, primeiro de tudo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque nós só conhecemos esse amor ao próximo se nós conhecermos a Deus primeiro. Porque Deus é amor. Só vamos conseguir amar as pessoas e amar a nós mesmos na medida de Deus quanto mais nós conhecermos o Deus do amor, o Deus que é amor. Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais nós vamos nos entendendo como seres humanos. Vamos nos entendendo como filhos amados, pessoas que já aceitaram a Jesus, aqueles que já o receberam e creram no seu nome e que recebem o direito de serem filhos de Deus. Então, esses têm a condição de cada vez mais crescerem como filhos, em viver essa vida de filho, em experimentar essa paternidade maravilhosa, entender esse amor que Deus tem pela sua vida. E quanto mais você recebe esse amor, mais você entende que você é amado sem merecer, que Ele te protege, te guia, Ele tem misericórdia de ti, Ele te perdoa os pecados. E esse olhar de Deus para nós, que aprendemos com esse nosso Pai Celestial maravilhoso, nós crescemos nesse olhar e passamos então a amar as pessoas desta forma, crescendo nisso. Esse é um milagre que só Deus pode fazer.
o amor de Deus, o amor do Deus Pai, quanto mais enche as nossas vidas, mais nós nos sentimos amados e mais nós queremos transbordar desse amor para a vida das pessoas. E aí, essa mudança de identidade, como falamos na semana passada, ela vai promovendo transformações na nossa forma de enxergar a vida, na nossa forma de se relacionar com as pessoas, na nossa forma de encarar a nós mesmos. Nós vamos compreendendo as coisas do céu, a mentalidade do céu, a mentalidade do reino de Deus, a mentalidade do nosso Pai Celestial, e vamos desejando crescer. Como Jesus, que é a nossa referência humana, né? Falando no aspecto humano de Jesus, ele veio em forma humana para nos mostrar como é que é. Para nós sermos religados ao Pai Celestial. Jesus é a expressão da glória de Deus em carne. Então nós queremos crescer como Jesus, em amar as pessoas o máximo próximo de como Jesus ama. Esse é o nosso alvo de vida. Então, nessa caminhada, nós entendemos que Jesus veio para morrer por nós. Perceba só que Jesus ensinou essa oração, não foi Pai meu. Já percebeu que Jesus ensina a gente a orar e fala para nós orarmos dentro de um pertencimento coletivo? De um contexto coletivo? Então não é o Pai meu. Sabe por quê? Porque não dá para ser igreja, não dá para ser filho de Deus sozinho. Porque, primeira coisa, o nosso Deus, ele é Pai. E ele sempre projetou isso. Está lá em Efésios 3,14. Quando Paulo fala para a igreja de Éfeso, eu me ajoelho diante do Pai, do qual toda a família recebe o nome. Jesus, Efésios 3,14, é isso? Aí? Isso, exatamente, no final 3,15. Então, Deus é Pai e quer ter os seus filhos. Esse foi o projeto de Deus desde o início da criação. Olha só, vai entendendo o princípio aí, porque a gente vai ter que pegar esse princípio e trazer para a prática. Vamos lá. E nós vamos fazer isso daqui a pouco já. Vamos entender esse movimento do céu. Como é que o céu funciona? Qual é o estilo de vida do céu? Pai, Filho, Espírito Santo, relacionamento em unidade. Ele então faz o ser humano, ele cria a família, ele faz com que essa família tenha intimidade com ele, mas aí há uma quebra no meio do caminho, um desvio de curso, que foi a entrada do pecado, e o homem então se desvia, se afasta de Deus, mas aí Jesus vem para religar o homem a Deus, sendo o remédio, a vacina para esse vírus do pecado. E aí então nós temos a oportunidade de voltar a vivermos como filhos de Deus, não desconectados, mas conectados com Ele, aprendendo com Ele. E a gente precisa entender que Deus, Ele quer ser Pai. Parabéns aos pais. Feliz Dia dos Pais. Pais maravilhosos, em nome de Jesus, e que cada um cresça nessa paternidade, refletindo cada vez mais a paternidade de Deus na vida dos seus filhos. Amém? Você recebe? Eu recebo em nome de Jesus. E quanto mais entendemos isso, que Deus é Pai, nós também entendemos que Ele tem uma família e Jesus falou que Ele se manifesta como? Aonde? Bota Mateus, vê lá Mateus 18, 20, onde Ele fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dEle, ali Ele está. Interessante, né? Jesus não falou, eu vou revelar a vida de um. Não, é no contexto coletivo que Jesus aparece. Mas como é que é? Eu tenho minha vida individual. Mas só que é o seguinte, Deus fez o ser humano para viver em relacionamento. Você já viu nos filmes? Você já percebeu que tudo se resume no amor? Só que o mundo fala do amor de uma forma diferente. É um amor erotizado, né? Tudo quanto é filme de polícia, até filme de terror tem... Eu não vejo, nunca vi filme de terror, não gosta, né? E espero que também a pessoa que não veja, em nome de Jesus, né? Porque só traz coisa ruim, né? Mas até tudo quanto é filme tem um romance. Já viu? Tem romance? Sempre tem um romance. Por quê? Porque o ser humano, ele anseia por amor. Você quer ser amado, você quer ser bem visto, você quer ser considerado. Você procura o amor, por quê? Porque Deus é amor, é um vazio que existe em nós, que nós procuramos nas pessoas, procuramos em alguma coisa para nós nos sentirmos bem. Mas esse amor que nós procuramos só pode ser encontrado no Senhor. Só pode ser encontrado em Deus. E a partir da medida em que conhecemos esse amor maravilhoso de Deus, então a nossa vida se desenvolve num amor maravilhoso nos relacionamentos que nós temos. E Jesus se manifesta nos relacionamentos.
Quanto mais nós vamos entendendo essa dinâmica coletiva, que Deus ama os relacionamentos, quer que as pessoas se conectem umas com as outras, então nós vamos descobrindo o coração de Deus, porque esse é o estilo de vida do céu. Quer ver mais um versículo que fundamenta essa premissa, essa ideia? Está lá em Romanos capítulo 12, no versículo 4. E aí você vê ali Paulo ensinando a igreja de Roma que a igreja é como um corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, Romanos 12, 4. Assim como cada um de nós, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Agora, olha que interessante. Quem aqui quer receber dons espirituais? Não dá para ser desconectado do corpo. Olha o versículo seguinte que fala: nós temos diferentes dons. Aí Paulo começa um tratado sobre dons espirituais. A gente não vai entrar nisso aqui agora, mas é para você entender que para a presença de Deus fluir e o poder de Deus, a unção, os dons crescerem em nós, isso se dá num ambiente de relacionamento como corpo. E aí a gente volta ali no versículo 6 de Romanos 4, Romanos 12. Versículo 4. Que nós, como somos um corpo... Alguém já viu algum braço andando sozinho na rua? Alguém já viu? Alguém já viu duas pernas correndo sozinho? Não dá, tem que estar conectado no corpo. Hã? Só no desenho animado, né, que aparece, né? Então, gente, Paulo faz essa ilustração não é à toa. Nós somos diferentes. Aqui de manhã eu fiz uma ilustração que veio assim, um insight na hora. A tal da conversa entre o nariz e a mão. Me veio, acho que um WhatsApp espiritual com essa história. Eu fiquei assim, que história é essa, né? E eu aqui falando e perguntando, que história é essa, né? O Espírito Santo acho que trouxe essa ilustração para alguém entender, né? Se você tiver uma mente infantil que nem a minha, né? Você vai entender. Está lá uma discussão entre o nariz e a mão. Aí vem aquele cheiro ruim que vem de um lugar. E aí o nariz fala assim, oxe, que coisa horrível. Né? Ô mão, tampa aqui, me tampa aqui, porque eu não quero ficar absorvendo essas moléculas de odor. Você sabia que o cheiro são moléculas invisíveis? Quando você sente o cheiro, aquelas moléculas daquele odor já grudaram no teu nariz. Você sabia disso? Está sabendo agora. Aula de biologia. A gente acha que é só alguma coisa. Não, já está lá grudada nos teus cabelinhos, no teu nariz. Moléculas invisíveis, microscópicas. E aí o nariz fala para a mão, tampa aqui. Aí a mão fala, não, eu vou lá remover aquele negócio fedorento. Não, mas tampa aqui primeiro. Não, mas eu vou remover primeiro, que é mais importante. E fica uma discussão entre o nariz e a mão. Porque o nariz observa de uma forma, faz análise de um jeito, e a mão observa de outro. Porque são membros diferentes, funções diferentes. Aí eu te pergunto, tem certo e errado no que o nariz está querendo e a mão está querendo? Você está fazendo o entendimento com relação aos relacionamentos? Nós somos diferentes uns dos outros. Temos óticas diferentes. Mas somos um corpo que estamos interligados. E precisamos valorizar as funções uns dos outros. Precisamos valorizar as habilidades, os dons, os talentos. Cada um tem coisas muito boas. E a gente vai entrar aqui depois no entendimento mais profundo desse pertencimento coletivo. Então é para que reafirmar que nós funcionamos em Deus, o estilo de vida do céu é no ambiente coletivo. E a gente precisa então crescer na nossa mentalidade para acessar essa vida espiritual. Que essa oração que nós fazemos, Pai Nosso que estás no céu, nós precisamos entender esse nosso, esse nós. Porque as pessoas, 90 e pouco por cento das pessoas não entendem isso claramente. Eu vou provar isso em alguns minutos aqui para você. Mas vamos lá. Entendendo isso, o nosso nos leva a níveis mais altos do céu. O entender o nosso, entender o nós, nos leva a acessar tesouros preciosos do céu,
nas nossas vidas, e aí tudo que a gente ora depois, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas e ofensas, assim como nós temos perdoado ou perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Tudo isso depende do entendimento, é por isso que nós estamos dissecando essa oração. Já é o quarto final de semana só em Mateus 6:9, volta para Mateus 6:9. Então a gente precisa agora colocar uma lupa no nosso Pai Nosso. Fica ligeiro comigo, Mateus 6:9. Fica atento. Não foge, vamos lá. Isso. Pai Nosso. Vamos colocar lupa nesse nosso. Como é que é com você? Entendemos os princípios da palavra. Entendemos que a palavra não tem como escapar, gente. É isso aí. Agora a gente precisa mergulhar. É como se fosse uma tampa de um poço, tá? Esse nosso é uma tampa de um poço que a gente vai mergulhar e vai entrar num mar de vida, num mar de bênção. Porque isso precisa se aplicar na nossa vida, na minha vida e na sua. Precisamos entender. Tem um tripé do capeta que impede as pessoas de viver claramente, intensamente, a vontade de Deus que está no céu aqui na terra. Sabe qual é esse tripé que eu tenho visto com o caminhar da vida? Vou falar dos três. Primeiro, o tripé do inferno que procura afastar as pessoas dessa vida coletiva como corpo. Primeiro, o egoísmo. Segundo, o orgulho. Terceiro, a ofensa. Diga, o tripé do inferno. Orgulho, egoísmo e ofensa. Pode ter certeza, você pode ver ministração, pode fazer estudo, você vai chegar nessa conclusão. O orgulho é o primeiro, até porque ele é o pecado original. O orgulho é a raiz de todos os males. Porque o orgulho, ele tem dificuldade em aceitar os seus erros. Eu vou falar uma coisa aqui, gente. A gente precisa aqui fazer o seguinte, sair da defensiva. Nós precisamos abrir nosso coração, porque se você ficar armado escutando essa palavra, você não vai acessar mais ainda o reino dos céus e a vontade do Pai que está no céu aqui na terra. Então preste atenção, esses vírus que nós estamos falando aqui, eles estão em nós por conta do pecado, mas nós temos a oportunidade de receber a vacina de Jesus, do Espírito Santo. Então entender, vamos lá, quem aqui... Vamos começar já o processo de confissão de pecado agora. Vamos lá, vamos comigo? Ou você quer ficar aí? Não, deixa eu quietinho aqui. Vamos começar o processo de crescimento agora, sim ou não? Então a gente tem que vencer o orgulho. Então eu quero saber aqui quantas pessoas várias vezes já se pegou tendo dificuldade de aceitar os seus próprios erros. Levanta a mão. Ê, glória a Deus, hein? Glória a Deus. Isso aí, já começamos bem. Praticamente todo mundo. Eu fiz uma contagem assim, velozmente, deu 99,7%. Então, nós estamos muito bem. Glória a Deus. Isso faz parte da nossa natureza humana, pecaminosa. Aceitar os nossos erros. Querer que os outros sejam de acordo com a nossa vontade. Isso vem do orgulho. Querer que os outros pensem do nosso jeito de pensar. Foi a ilustração que eu fiz do nariz e da mão. Não tem certo ou errado. Isso acontece muito no casamento. Às vezes eu quero uma coisa, minha esposa quer outra. E não é questão de certo e errado. A gente tem que chegar num ponto em comum ou um ceder para o outro, mas com o coração bem tranquilo. Não é assim, casais? É assim. No trabalho é a mesma coisa. Está lá no trabalho, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E aí agora, o que fazer? Aí você quer provar a sua tese, o outro quer provar a dele. Política, misericórdia, vou nem falar, deixa quieto. Dá problema nas famílias por causa disso. O orgulho nos impede de acessar mais do coração de Deus. Amar a Deus acima de tudo. E ao próximo como a nós mesmos, como está lá em Mateus 22:37. O orgulho também nos leva a ter dificuldade em lidar com as divergências. Quando as pessoas são diferentes de nós, têm um jeito diferente, a gente tem dificuldade, sim ou não? Faz parte da nossa natureza.
Mas as pessoas que crescem em Deus começam a enxergar o que tem de melhor nas pessoas que são diferentes de nós. Começa a valorizar, dar ênfase ao que é bom, não aquilo que você acha que é ruim ou que te incomoda. Às vezes não é nem questão de ser ruim, é questão de ser diferente. E acabamos de ler na palavra de Deus que nós somos como um corpo. As pessoas são diferentes umas das outras. As pessoas têm dificuldade de lidar com as diferenças. E é uma das coisas que a gente precisa entender aqui. Já olhar para as pessoas de um jeito mais maduro. Sabendo que as pessoas são diferentes, vão pensar diferente. E como é que a gente vai lidar com isso? De um jeito querendo impor, querendo brigar, ou se afastar, ou se distanciar? Essa é a tendência natural. Vai depender da personalidade de cada um. Uns reagem, atacam, outros se distanciam, outros dão gelo, outros somem, outros brigam, causam divisão, outros ficam ali, mas ficam fazendo fofoca, queimando uma pessoa falando para outra, e assim vai. Pensamentos e atitudes carnais que não devem fazer parte da nossa vida, amém? Nós devemos ser como Jesus. Como é que Jesus vê? Jesus olha para cada um de nós, somos diferentes uns dos outros, e Ele valoriza isso porque Ele deu as nossas características. E nós, vou falar sobre igreja, tá? Como corpo de Cristo, as diferenças nos completam. Ele foi lá, quando ele fala sobre dons espirituais de governo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, 5 dons de governo. A gente fala sobre isso num dos módulos de crescimento espiritual lá na nossa plataforma da família. Você sabia que tem dons parecidos com esse em você? Talvez você nem saiba. Tem outros dons espirituais em você, que talvez você nem saiba. Alguns você deve saber e outros não. E esses dons, uns têm e outros não. Quando Paulo começa a falar sobre os dons ali, ele dá os dons a cada um como quer. E todos são diferentes uns dos outros. E a tendência das pessoas é valorizar quando o outro tem um dom parecido com o seu. E quando é diferente? Pô, mas não faz parte da minha seara, eu tenho dificuldade, o outro é diferente, vê de um outro jeito. Então, a imaturidade espiritual leva a ter dificuldade. Mas quanto mais a gente cresce no coração de Jesus, mais a gente tem facilidade. E vou dizer, a vida fica mais leve, o coração fica tranquilo. Então, o orgulho vai nos levando a ficar na defensiva. O orgulho faz a gente querer se defender, faz a gente querer... a gente não aceita ser corrigido. Se alguém vir falar alguma coisa, quando Deus quer tratar algo, não consegue nem tratar, a pessoa não consegue te ajudar. Por quê? Porque você está fechado. Porque mexeu numa área que é desconfortável. Outro tripé do inferno, o egoísmo. O egoísmo é lento em doar de si mesmo. O egoísmo quer só receber, não quer dar. Só que o coração de Deus é dar. Ele entregou o mais precioso, seu único filho, para morrer por você. Morrer e entrar no seu lugar, para que você tenha direito e acesso à vida. O coração de Deus, o caráter de Deus é doador. Ele se entrega. E é nesse coração que nós precisamos crescer. Sabe o que acontece com pessoas que conhecem a Deus? Se entregam cada vez mais. Então a gente vê, graças a Deus, no nosso meio, pessoas que vão conhecendo a Deus e vão servindo. Uma das formas de servir é nos ministérios. Enquanto você está aqui, tem pessoas servindo em vários lugares. Já falei isso em alguns domingos atrás. Durante a semana também. E em todas as outras áreas, não vou falar só do aspecto igreja, mas como é que é o nosso coração, a nossa tendência. Nós precisamos ser transformados no nosso caráter em sermos pessoas generosas. O egoísmo, ele retém, mas o coração de Deus dá. Amém? Então a gente precisa crescer nisso. Só que o egoísmo, ele tem uma tendência até muitas vezes de se esconder através de uma máscara de preservação da sua família. Não, eu tenho tempo, isso é o trabalho, é isso, é aquilo. Vai invertendo as prioridades. Por quê? Porque nós enxergamos da forma natural. Nós enxergamos de uma forma humana, material. E tudo isso fundamentado na necessidade.
mas eu quero estimular cada um aqui a se entregar mais para Deus, sabe? Porque Deus, ele supre todas as necessidades. São nessas horas que nós somos provados. O quanto que a gente confia, o quanto que a gente realmente tem convicção de que a palavra de Deus ela é real, ela é verdadeira e que Deus vem e age de uma forma sobrenatural. Você pode crescer nessas experiências pessoais com o teu Pai, com o Pai nosso que está no céu. E o reino dele que está no céu venha para a terra sobre a sua vida. Porque o mundo físico ele é comandado pelo mundo espiritual. E quanto mais nós acessamos o mundo espiritual, o reino dos céus, melhor nós gerenciamos e vivemos aqui a missão que temos aqui na terra. Isso precisa crescer em você, esse entendimento. Eu quero declarar aqui sede e fome da presença de Deus na sua vida. É por isso que nós estamos nessa campanha de romper espiritual. Eu quero te estimular, se você não entrou, entre. Faça pelo menos jejum de uma refeição no mínimo. Né? Se der para aumentar em alguns dias, melhor ainda. Aumente o seu TSD, o teu tempo a sós com Deus, pelo menos em 20 minutos. Diariamente. Se você não faz diariamente, faça pelo menos 20 minutos todo dia, buscando a Deus, mergulhando na palavra ou em oração. Se separe, vá para um lugar onde nada te atrapalha, desliga o celular. Faça isso para você romper espiritualmente lá no secreto, e em secreto Deus vai te recompensar. Então você querer crescer, quinta-feira teremos aqui o pastor Rodrigo Eduardo da nossa igreja mãe da Shalom Blumenau ministrando aqui. Nós começamos já na semana passada e agora vai começar a decolagem. Então quinta-feira, 7h30 aqui, venha junto, vamos buscar Deus juntos. Vai ser um tempo profético, vai ser um tempo de mover de Deus, tenho certeza absoluta. Já começamos a jornada, então pegue junto, vamos juntos. Não fique para trás. Quero te estimular a crescer para que essa oração não fique só na teoria, mas que seja demonstrada através de uma prática que fala do desejo do teu coração. Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tá, mas você quer que venha um reino, mas você não faz nada para esse reino vir? Você acha que vai ser assim, de qualquer jeito? Não vai ser de qualquer jeito, não. Vai ser através de um coração que anseia, que deseja, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, vai se abrir. Aquele que se esforça. E a palavra de Deus diz que o reino dos céus, o reino de Deus, é conquistado por força bruta. Em algumas versões, violência ou pelo esforço. A palavra no grego, ali no original, é força bruta. O que é isso? É esforço. Nós queremos algo a mais, nós nos esforçamos, nós fazemos o que tem que fazer para ganhar dinheiro, para trabalhar, para conquistar algo. E o que a gente diz que é prioridade para nós, que é a presença de Deus? Nós deixamos em segundo lugar, só que Jesus ensinou para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto ele acrescenta. Isso é fé. Mas nós queremos segurar aí, colocamos as coisas aqui desse mundo porque temos medo de não ter e tudo mais. Não confiamos que Deus pode suprir. Então, são situações que nós precisamos crescer. Eu quero aqui levar essa palavra de fé no seu coração, que você possa ser ativado nessa fé. Crer que esse Pai, Ele é Pai mesmo, Ele cuida, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso mesmo, Ele age, mas é por meio da fé. A fé é você agir sem ver, Hebreus 11:1. É você ter convicção das coisas que você está esperando. Só que as coisas que você está esperando não pode ser natural, tem que ser na expectativa do céu. Se você entende que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pode pensar ou imaginar, que a palavra de Deus é verdade, você vai ativando isso e vai buscando mais essa presença e vai experimentando cada vez mais, vai crescendo em fé. Isso vira um ciclo vicioso do bem, te levando a experiências sobrenaturais, milagrosas. Quem aqui já experimentou algum milagre de Deus? Diz amém! Glória a Deus, é isso aí. Só que milagre tem que ser rotina na nossa vida. Vamos buscar isso, gente. Milagre precisa ser rotina. Nós vamos ansiar por isso e vamos buscar. É por isso que estamos nessa campanha de romper espiritual, estimulando todo mundo. Para que você possa vencer o vírus do egoísmo, para que você possa se entregar mais, para que você possa servir mais, porque é no ambiente do relacionamento que você então cresce. Abra sua casa para ter um grupo de crescimento, decida ser um mobilizador de grupo. Ah, mas tem um monte de objeção, é óbvio que tem. Para a carne tem. Você tem um monte de objeção para ter a plataforma da família. Está lá. Todo mundo quer ter saúde na alma. Está lá um monte de explicação. Mergulhe em Deus, é a palavra de Deus, ensinamento afunilado, específico, temático. Você quer crescer em andar na luz de Deus. Está lá. Você quer crescer no manual da vida, entender a palavra? Está lá também. Tem várias coisas lá para você crescer. A tua sede, a tua fome vão determinar o teu crescimento. Só que não adianta só ficar na palavra, a gente precisa praticar. E para isso a gente precisa mudar, gente. Por que é romper? Porque nada novo se vem com estrutura velha. Não dá.
Com a estrutura que a gente tem hoje, não dá para acessar níveis mais altos. Por isso que a gente tem falado. A constância, mesmo sem ter vontade, é a chave para níveis mais altos. Do mesmo jeito, você não vai. Acostumado com o que você está ali na sua zona de conforto, não vai. Precisa ir além. Se você ficar do jeito que você está agora, você só vai ter aquilo que você tem agora, e já vou dizer, vai começar a diminuir, tá? Porque é assim que funciona no mundo espiritual. Se você para, a água fica parada e depois começa a apodrecer. Isso precisa ser renovado, porque a vida espiritual é uma vida dinâmica, o Espírito Santo é dinâmico. Então eu quero te estimular para que você não aceite mais ficar do jeito que você está, para que você decida ir além, busque mais. As ferramentas estão nas tuas mãos. E aí a gente está fazendo um mapeamento da nossa vida, orgulho e egoísmo, quais são as áreas do orgulho e egoísmo que falam na nossa vida. Por que a gente não se doa mais? O que impede de todo mundo aqui ser cheio do Espírito? Eu pergunto para você, Deus quer que você seja cheio do Espírito? Você acha que Deus anseia que todo mundo aqui seja cheio do Espírito? Você acha? Você acha que Jesus morreu por todo mundo? Morreu por todo mundo. Para salvar. Não foi à toa. E aí? Então, se essa possibilidade está diante de você, você vai desperdiçar os próximos dias da sua vida? Vai levar de qualquer jeito? Não, né? Então você que está aqui hoje ouvindo, você vai além em nome de Jesus. E nós vamos nos encontrar no céu naquele dia, e aí você vai falar, poxa, olha, eu vivi plenamente aquilo que Deus tinha. Eu vivi desejando plenamente aquilo que Deus tinha, não fiquei distraído no dia a dia. Aquele agosto de 2024 foi marcante na minha vida, dali para frente eu nunca mais parei no tempo. Nunca mais retrocedi, só avancei e cresci em Deus e vi os milagres de Deus, as respostas de Deus, o mover de Deus na minha vida e através da minha vida eu profetizo na sua vida em nome de Jesus, amém? Assim vai ser. Então, vamos quebrar, você precisa entender o que te trava, o que mantém você ali limitado, no teu nível ali que você está vendo hoje. Se lance para Deus, para de ficar olhando para as tuas limitações, para de ficar ali achando que não dá, vai além em nome de Jesus. Mergulhe em conhecer mais a Deus, conhecer mais as pessoas, porque é na plataforma de relacionamento que você vai crescer. E aí vem o último vírus, que é o que mais afasta: ofensa. E a palavra de Deus diz em Provérbios 18, 19. Olha o que diz lá. Um irmão ofendido é mais inacessível que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Eu percebo, nesses quase 30 anos andando com Jesus, e já escutei muitos pastores falando isso também, e talvez você também já tenha visto ministrações por aí. A ofensa afasta muitas pessoas do plano original de Deus. Quando as pessoas se sentem ofendidas, num certo nível específico, e cada um tem um nível, fica difícil das pessoas olharem com o olhar do amor. Quando as pessoas se sentem feridas, quando passam pelos traumas, quando passam pelas situações de vergonha, de tristeza, de medo, as pessoas se perdem. Perdem o caminho da bênção. A ofensa, quando ela é recebida, quando o sentimento de ofensa é permitido permanecer no coração, eu já vi, gente, homens, não foi um só, não foram só dois, eu já vi homens de Deus, preciosíssimos, perdendo o rumo por causa da ofensa. Homens cheios do Espírito Santo, perdendo o rumo, o plano original de Deus, por causa da ofensa. Porque, como diz a palavra, um irmão ofendido, o
que deixa que a ofensa domine e tome conta, é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E a gente nem tem noção do que é uma cidade fortificada, porque a gente vive num outro contexto. Mas isso aqui, naquelas eras em que o provérbio foi escrito, é aquela cidade de pedra, aqueles muros gigantescos de pedra, grossos, grandes, portões gigantescos, exércitos com dificuldade de acessar. Cidades fortificadas, inacessíveis, e um coração ofendido se compara a isso. Até é pior. E aí, quando a gente fica chateado com alguém, magoado, quando a gente acha que alguém deixou de fazer algo, às vezes coisas pequenas, a pessoa passou e não olhou para você, você acha que a pessoa não cumprimentou, acha que você se sentiu desvalorizado, ou alguém foi e te magoou, ou todos nós temos aí nossos traumas familiares, sim ou não? Situações que pessoas falaram, marcaram o coração, coisas que pessoas que a gente ama fizeram, e o que quebra com a gente sempre é a nossa expectativa. A gente fez um videozinho essa semana aí, né? Postamos aí nos stories. Porque nós esperamos que as pessoas vão corresponder àquilo que esperamos. Mas não funciona assim. A gente já precisa entender isso. Repita assim comigo. As pessoas não vão corresponder às minhas expectativas. As pessoas vão errar comigo. E muitas delas vão me machucar. Da mesma forma que eu faço. Quando a gente entende isso, o coração fica mais leve. Eu estou falando de entender de verdade. Porque quando a gente é ferido, a nossa tendência é que o egoísmo e o orgulho se levantem como um monstro dentro de nós. E a gente tem reações que muitas vezes nós nem entendemos. Mas quanto mais nós crescermos nesse entendimento, em tentar olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, nós ficamos mais leves, mais felizes, mais em paz. Gente, eu sei do que eu estou falando porque vira e mexe, passo por situações de ofensa, de tristeza, de traição e tudo mais. Isso é o que mais acontece na vida dos pastores. O que mais acontece. E posso dizer para vocês, com toda clareza e certeza, que isso é treinável. E eu quero trazer isso para vocês nessa noite. Trazer para que você possa sair daqui desse lugar diferente. Pedindo para Jesus implantar em você um coração mais cheio desse amor, desse entendimento, do pertencimento coletivo, e não deixar com que a ofensa faça você dar um passo para trás. Mas pelo contrário, quando a ofensa vier, e aí eu quero dar um atalho aqui para você. Quando nós encaramos a ofensa, nos desarmando do orgulho ou do egoísmo e decidindo olhar para as pessoas e circunstâncias da mesma forma que Jesus enxerga a nós, enxerga a cada um de nós, o próximo passo é um passo de vida, paz e vitória. Você crê nisso? Mas olha o que diz Hebreus 12, 14. Hebreus 12 fala sobre também um aspecto da ofensa. Ali a palavra de Deus nos ensina que, deixa eu abrir aqui, Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos. Preste atenção no princípio da palavra. E para serem santos. Santos, santificado, né? Ou busquem a santificação, como nessa versão. Isso fala de vida espiritual. Fala de você viver separado para Deus. E viver separado para Deus, você vive em paz. Amém? Pegou a ideia? Mas olha a relação que a palavra de Deus faz com esse processo de santificação, esse processo de você viver em paz, viver cheio da presença de Deus. Olha o que está ligado com isso. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Está vendo como é que a vida espiritual tem relacionamento
tem relação com os relacionamentos com as pessoas. E aí vem a raiz de amargura, que vem de uma ofensa. Ofensa, ressentimento, e se isso não é tratado, não é curado, vira amargura. E é como um câncer na alma e no espírito. E isso faz com que a gente se exclua da graça de Deus. Por quê? Porque quando a gente se deixa ser tomado pela ofensa, pelo ressentimento, pela amargura, nós nos afastamos de alguém ou de algumas pessoas. Encaramos de uma forma que não deveríamos encarar, que não é a forma que Jesus veria. Porque nós olhamos com o olhar da dor. Mas Jesus também sentiu dor no nosso lugar. Se entregou no nosso lugar. Quando a gente entende que Jesus se entregou no nosso lugar, a gente vai crescendo no entendimento de olhar para as pessoas e cada vez mais se aproximar daquilo que Jesus falou e que Estevão também falou. Estevão estava sendo apedrejado. Estava sentindo dores. Alguém aqui já tomou uma pedrada? Você imagina tomar uma chuva de pedrada. Está tentando te matar. Sente a pedra batendo no coco da tua cabeça. Pedregulho batendo na tua cara. Pegando no teu estômago. Pedras grandes vindo e eles descendo a mão mesmo. E aí Estevão morrendo. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. É esse coração que nós precisamos desejar alcançar. E eu quero falar para vocês, quanto mais a gente cresce nisso, mais a gente vive em paz. Porque aí, quando as pessoas ofendem a gente, ou traem, agem de uma forma que você sabe que não deveria, você passa a não olhar mais com o olhar da dor. Você está tão entregue, tão desarmado do egoísmo e do orgulho, que você olha para a pessoa, poxa, Senhor, perdoa porque não sabe o que está fazendo. Está me machucando, está me maltratando e, cara, poderia ser diferente. E você ora pela pessoa com compaixão ainda. E é esse coração que Deus quer trazer a você. Então, esse desenvolvimento espiritual, esse coração de Jesus, quer ser derramado no seu coração. Isso vai te levar a viver os planos de Deus mais intensamente. E é no campo coletivo. A gente precisa estar andando como corpo de Cristo, como igreja, onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele. Eu quero te estimular a estar em grupo de crescimento, quero te estimular a estar mais envolvido nas coisas do céu aqui na terra. A igreja é portal do céu aqui na terra. Você quer crescer mais nas coisas do céu? Não vai ser no YouTube, não vai ser nos podcasts não, tá? Você vai aprender uma migalhinha, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas crescer em essência, em corpo de Cristo, só conectado no corpo dele. Se você for uma mãozinha andando por aí, uma hora vai? Não vai. Então é andar conectado. Se você quer isso realmente, então é o momento da gente entender o valor do pertencimento coletivo, de estar conectado. O que muitas vezes faz com que a gente dê um passo atrás? As decepções com as pessoas, sim ou não? É o que eu mais vejo, decepção com as pessoas. Mas o que Deus quer gerar em você? Uma blindagem? Gente, ei, você vai se decepcionar. Tem pessoas que chegam na igreja e se decepcionam comigo quando sabem que eu sou vascaíno. Mas se decepcionar. Claro que está errado. E eu oro, Senhor, perdoa que não sabe o que está fazendo. Gente, nós somos diferentes. E nós vamos ter decepções. As pessoas têm os seus erros. Todo mundo. Você tem erro? Os outros também têm. Então, quanto mais a gente cresce nisso, a gente vai perdoando. A pessoa fere a gente, não fica, poxa, não quero mais. Não, querido, é assim mesmo. Aí você cresce em espiritualidade, em vida de Deus, sabe? Você recebe mais da presença de Deus e Deus se manifesta. Assim vai ser em nome de Jesus. Que essa unção venha sobre a sua vida e que você se torne cada vez mais perdoador. Gente, quando fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor, se você ver lá a partir do versículo 4, coloca o primeiro ali, por favor, 1 Coríntios 13, 4. Gente, o amor se dá nos relacionamentos. O amor é bondoso, o amor não maltrata. Aí o versículo 5 fala sobre o amor não busca seus próprios interesses. É no relacionamento, não é sozinho.
Não maltrata, não procura esse problema, não ira, não guarda rancor. Olha aí. Aí você vê fruto do Espírito. Coloca agora Gálatas 5, 22. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É nos relacionamentos isso, gente. Se a gente não aprender isso vivendo como igreja, vai aprender lá fora? Tá maluco, não vai. Então, a igreja é um treinamento do céu. E as pessoas muitas vezes acham, com uma expectativa equivocada, que vão encontrar na igreja pessoas que debaixo da blusa têm asas. E não. Pessoas falhas como você, mas que estão no mesmo rumo que você, buscando crescer em direção àquele que é perfeito, mesmo sendo pessoas imperfeitas. Por isso que a gente falou aqui no vídeo, nós somos pessoas imperfeitas, buscando aquele que é perfeito. Nós já sabemos isso no nosso meio. A gente vai aprender um com o outro, vai crescer junto, até chegar no céu. No céu não vai ter mais esse problema. Enquanto não chegar, vamos caminhar para frente. Vamos crescer em Cristo, crescer nesse amor. E agora, quando nós orarmos Pai Nosso, esse nosso vai ter agora um significado sobrenatural. Porque você vai entender, eu faço parte de um corpo de Cristo, que tem pessoas imperfeitas, mas estão buscando como eu, aquele que é perfeito. E eu quero crescer no coração daquele que é perfeito. Eu quero olhar para as pessoas de uma forma diferente, eu quero aprender a me entregar mais, a me doar, porque o Senhor se doou para a minha vida sem eu merecer. Então o que eu faço para as pessoas não tem a ver com as pessoas reconhecerem, ou com alguém dar valor, ou o pastor falar que está bom. Não, tem a ver com Cristo, eu me dou porque eu tenho o coração de Cristo, amém? É este coração que nós devemos nos mover. E nós fazemos o que fazemos por amor, não é por interesse algum. E esse coração venha crescer em cada um de nós, em nome de Jesus. Jesus nos tornou verdadeiramente livres. Coloca lá João 8,36, que agora a gente vai orar por cura, libertação e vida. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Topa fazer uma oração para você ser livre de todo o controle do egoísmo, do orgulho e da ofensa? Topa? A gente fazer uma oração nessa direção? Vamos lá, vamos caminhar num crescimento, numa blindagem sobre esses aspectos. Existe uma coisa que se chama comportamento limitador. Preste atenção. O que é comportamento limitador? Sabe aquela pessoa que você não fecha contigo? Ou aquela pessoa que aos teus olhos ela é chata? Aquela pessoa que quando aparece assim você... Sabe? Ou às vezes você faz isso lá dentro, né? Você externamente não tem como sair do ambiente. Aí você, lá dentro você está assim, ó. Ai, meu Deus. Né? Mas por fora você está com cara, como diz a minha esposa, com cara de paisagem. Né? Isso é um comportamento limitador. Certo? Qual é o nosso alvo? É olhar para essas pessoas e ativar tolerância, paciência, mansidão, domínio próprio. É um exercício diário. Tem dia que é mais difícil, não tem? Tem dia que a nossa alma está de um jeito e a vontade é de dar uma voadora no pescoço, né? É a nossa carne. Só que nós não vamos ser mais ingênuos, nós vamos detectar isso. Sérgio, carne, fica quietinho e Jesus, olha que Jesus te perdoa, Sérgio. Sérgio, Jesus te ama sem você merecer. Você está vinculando a amar a pessoa se tu acha que ela merece? E olha o que diz lá no Pai Nosso, lá no final. A gente vai falar isso nos próximos dias. O perdão, a medida do perdão que você recebe é a medida do perdão que você dá, viu? Então, Sérgio, já muda a forma de agir, de olhar para a pessoa. E se você não está conseguindo, Sérgio, vai orar. Bota o joelho no chão e fala assim, me perdoa porque eu estou pecando. Eu estou pecando. Qual é a nossa tendência? Mas a pessoa... Aí você dá um monte de argumento. Mas nossa tendência é de se defender. Então a gente tem que atentar para isso e parar de ficar se defendendo, arranjando argumento e falar, eu sou pecador, a nhaca está em mim mesmo, eu que sou o pior do mundo, porque eu tenho Jesus e eu não deveria estar olhando para essa pessoa desse jeito. Ponto, essa é a realidade. É assim que a gente cresce, através do arrependimento. Quando a gente percebe isso e vai de encontro a isso e clama para que a presença de Deus venha. Esse é o caminho para que venha. Aí, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, aí o reino começa a vir. E vai, pode ter certeza, em nome de Jesus. Se o Filho te libertar, você vai ser livre. Então, que em nome de Jesus, seja livre das amarras do egoísmo, seja livre das amarras do orgulho, seja livre das amarras da ofensa. Em nome de Jesus, que você cresça em saúde, em vida espiritual, em todas as áreas. Eu quero terminar citando 1 João, capítulo 4, versículo 16, que diz assim, o pessoal da música pode vir. 1 João 4,16 diz assim: assim conhecemos o amor. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus, nele, em você, dentro de você. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Está vendo? Está aperfeiçoado entre nós, é no ambiente coletivo. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há. Versículo 18. No amor não há. Tá. No amor não há. No amor não há. Então você está com medo de quê? De se entregar. Você está com medo de quê? Para se aproximar das pessoas. Você está com medo de quê? De se abrir mais. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E quem quer receber cada vez mais desse amor, se levante para nós orarmos nesse momento agora, mandando embora em nome de Jesus